Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. O dia começou como qualquer outro, mas Lucas já sentia no ar aquele peso familiar que há anos o acompanhava. Morar sob o mesmo teto com sua mãe Regina e sua irmã Camila era como andar em um campo minado. Nunca sabia quando a próxima explosão viria. Naquela manhã, ele acordou cedo para preparar um café simples. Estava determinado a evitar qualquer discussão, mas bastou ouvir passos apressados no corredor para saber que a paz não duraria. Você deixou a luz da sala acesa a noite inteira. Camila surgiu na cozinha com o rosto carregado, como se aquele detalhe fosse um crime imperdoável. Não fui eu, Camila. Cheguei tarde e fui direto para o quarto, respondeu, tentando manter o tom calmo. Mas ela não estava interessada em ouvir explicações. Regina apareceu logo atrás, e o olhar dela já vinha carregado de julgamento. Você sempre tem uma desculpa, Lucas. Acha que a gente é sua empregada? Disse a mãe, cruzando os braços. Lucas respirou fundo. O que queria mesmo era se levantar da mesa e ir embora, mas não podia simplesmente fugir. Ele conhecia aquele padrão. Começavam com algo pequeno, depois puxavam outros assuntos, até que uma discussão grande se formava. E foi exatamente o que aconteceu. Em menos de 5 minutos, estavam discutindo sobre contas atrasadas, tarefas da casa e até brigas antigas. A voz de Camila subia cada vez mais, e Regina fazia coro, acusando-o de ser ingrato, preguiçoso e irresponsável. Lucas, sentindo o sangue ferver, tentava se defender, mas percebia que cada palavra sua era distorcida. Foi então que, no meio daquela confusão, Camila gritou: "Você me empurrou ontem. Você é um agressor." O silêncio tomou conta por um segundo. Lucas ficou paralisado. "O quê?" Ele murmurou, incrédulo. "Isso mesmo." Regina confirmou, encarando-o com uma expressão teatral de choque. "E eu vi, Lucas. Você encostou nela com força." Era mentira. Ele sabia, elas sabiam. Na noite anterior, havia apenas passado pelo corredor estreito e esbarrado levemente no ombro de Camila, enquanto ela bloqueava a passagem de propósito. Mas agora, diante daquela acusação, percebeu que a situação podia tomar proporções muito maiores. Lucas sentiu o peito apertar. Sabia que a palavra delas, unida, poderia destruir sua reputação. No entanto, havia algo que elas não sabiam. Há meses, ele vinha gravando conversas e situações tensas com o celular, guardando como precaução. Não por paranoia, mas porque conhecia o histórico de manipulação dentro de casa. Com as mãos trêmulas, Lucas lembrou que tinha registrado exatamente o momento do suposto empurrão. O áudio mostrava que não houve agressão, apenas um contato mínimo, e ainda captava a voz de Camila provocando a situação. Mas ele não disse nada naquele momento. Sabia que precisava agir com frieza, por mais que a raiva o consumisse. "Vocês estão passando dos limites", disse, olhando firme para as duas. "Mas não se preocupem, tudo vai ficar claro." Regina deu um sorriso irônico. "Ah, vai? Quero ver você explicar isso para a vizinhança." E esse era o problema. Em um bairro pequeno as notícias, e as fofocas, se espalhavam mais rápido do que qualquer verdade. Ainda naquela tarde, Lucas ouviu pela janela, vizinhos cochichando na calçada. O peso da acusação já começava a se espalhar. Enquanto Camila e Regina se trancavam no quarto, provavelmente preparando a próxima versão da história, Lucas foi até o seu quarto e colocou o celular sobre a mesa. Ligou o computador, organizou os arquivos e ouviu novamente a gravação. O som da sua própria voz calma, o barulho dos passos no corredor e depois, a provocação de Camila eram provas incontestáveis de que ele não havia cometido agressão alguma. Por alguns segundos, sentiu um alívio silencioso. Mas logo veio o medo. Se essas provas fossem reveladas, a relação com sua família nunca mais seria a mesma. Mais do que isso, talvez ele abrisse feridas antigas que jamais poderiam cicatrizar.
Ainda assim, sabia que não poderia ficar em silêncio. O som abafado das risadas vindo do quarto de Camila e Regina fez seu estômago revirar. Não eram risadas comuns. Eram risadas de quem se sentia vitorioso antes mesmo da batalha começar. Lucas fechou os olhos, respirou fundo e tomou uma decisão. Não deixaria que aquela mentira destruísse sua vida. Guardaria as provas com cuidado, e no momento certo as usaria. O que ele não imaginava era que, até lá, a tempestade só ficaria mais intensa. Quando a noite caiu, a casa estava mergulhada em um silêncio pesado. Mas Lucas sabia que, no dia seguinte, aquele seria apenas o começo de algo muito maior, e muito mais perigoso. O dia seguinte amanheceu com o som de mensagens chegando no celular de Lucas. No início pensou que fossem notificações comuns, mas ao abrir, viu que eram recados de conhecidos, colegas de trabalho e até vizinhos, alguns frios, outros agressivos. Fiquei sabendo do que você fez. Não acredito que você seja capaz disso, Lucas. Prefiro não me envolver, mas você precisa se tratar. Cada mensagem parecia um golpe invisível. Era como se o julgamento já tivesse sido feito, e ele tivesse sido condenado antes mesmo de se defender. Lucas sabia que Regina e Camila eram boas em manipular histórias, mas não imaginava que em menos de 24 horas, a imagem dele na comunidade já estivesse manchada. Ao sair para comprar pão, sentiu os olhares. Duas vizinhas, conversando perto da padaria, interromperam o assunto quando ele passou. Um senhor que sempre lhe cumprimentava, desviou o olhar e fingiu mexer no celular. O peso da solidão começou a se instalar. Em casa, o clima era ainda pior. Regina e Camila agiam como se nada tivesse acontecido, mas com um detalhe calculado. Toda vez que Lucas aparecia na sala, elas abaixavam o tom de voz, trocavam olhares e soltavam pequenas frases provocativas. Ele vai pagar pelo que fez, murmurava Camila, alto o suficiente para que ele ouvisse. A gente só quer justiça, completava Regina com um suspiro teatral. Lucas se trancava no quarto, tentando manter a calma. No computador, abriu a pasta com as gravações e começou a organizar os arquivos por datas e situações. Ao revisitar as conversas, percebeu que havia muito mais do que provas da sua inocência naquela acusação específica. Havia gravações antigas, de discussões onde Regina admitia ter inventado histórias sobre ele para outros parentes. Havia diálogos onde Camila se gabava de manipular colegas para conseguir vantagens. E havia ainda uma conversa entre as duas na cozinha, rindo e planejando como fazer Lucas sair de casa de vez. Ele sentiu um misto de choque e raiva. Aquilo não era apenas sobre um empurrão inventado, era sobre anos de manipulação, jogos psicológicos e tentativas de destruição de reputação. Mas, por enquanto, ele sabia que precisava manter o controle. No terceiro dia, o impacto da mentira se tornou mais pesado. O chefe de Lucas o chamou para conversar. Olha, Lucas, não quero tomar partido, mas essa história chegou até aqui. Acho melhor você tirar uns dias para resolver isso, disse, evitando olhar diretamente nos olhos dele. Foi como se o chão sumisse. O trabalho era sua única fonte de renda, e sem ele, ficaria ainda mais vulnerável. Voltou para casa com uma sensação de vazio, sem saber se estava mais triste pela injustiça ou mais furioso pela facilidade com que todos acreditavam na versão delas. Naquela noite, enquanto jantava sozinho no quarto, ouviu uma risada alta de Camila na sala. Ele acha que vai se safar, ela disse, e Lucas percebeu que estava falando ao telefone. Tenho certeza que ele vai perder o emprego. Cada palavra era como um empurrão invisível contra o seu peito. Mas, ao invés de reagir, Lucas pegou o celular e começou a gravar mais uma vez, captando a conversa inteira. Ele já não estava apenas se defendendo, estava construindo um arsenal. Os dias seguintes foram uma repetição dolorosa. Olhares desconfiados na rua, mensagens passivo-agressivas, isolamento no próprio lar. Mas, no silêncio do seu quarto, Lucas começou a traçar um plano. Ele sabia que não poderia simplesmente mostrar as provas de qualquer jeito.
Precisava fazer com que elas tivessem o maior impacto possível, no momento certo, diante das pessoas certas. Uma noite, enquanto revisava uma gravação onde Regina dizia claramente: "A gente vai dizer que ele encostou nela com força", e pronto, Lucas sentiu uma raiva quase física, um calor subindo pelo corpo. Mas junto dessa raiva, havia uma certeza: ele não era mais a vítima indefesa daquela história. O isolamento, que antes parecia sufocante, começava a se transformar em combustível. Ele percebeu que, se jogasse as cartas certas, poderia não apenas limpar seu nome, mas expor anos de mentiras que todos acreditaram cegamente. No entanto, uma dúvida o atormentava: até onde ele estava disposto a ir? Porque, se revelasse tudo, não haveria volta. As máscaras cairiam para sempre, e talvez, junto com elas, os últimos pedaços da sua família. Ao apagar a luz naquela noite, Lucas sabia que estava prestes a atravessar um limite. E, no fundo, uma voz dentro dele sussurrava que, depois disso, nada mais seria igual. O dia amanheceu abafado, com um céu cinzento que parecia refletir exatamente o clima dentro da casa. Lucas passou a manhã inteira sentado à mesa, encarando o celular. As gravações estavam ali, organizadas, prontas para serem usadas. A questão era: ele teria coragem de enfrentar Regina e Camila agora, ou esperaria mais? Mas esperar significava dar mais tempo para elas espalharem a mentira. Ele sabia que, se quisesse retomar o controle, teria que agir. Respirou fundo, levantou-se e caminhou até a sala. Regina estava sentada no sofá, folheando uma revista como se nada tivesse acontecido. Camila, deitada, mexia no celular, rindo de algo que via na tela. Ao ver Lucas parado na porta, ambas trocaram um olhar rápido, aquele tipo de comunicação silenciosa que sempre o fez sentir-se excluído. "Precisamos conversar", disse ele com a voz firme. "Se for para inventar desculpa, não precisa", respondeu Camila, sem levantar os olhos. Lucas ignorou a provocação e puxou uma cadeira, sentando-se de frente para elas. "Não é desculpa. É sobre a acusação que vocês fizeram. Eu tenho provas de que nada disso aconteceu." O silêncio que veio depois não foi de surpresa, mas de cálculo. Regina ergueu os olhos devagar, medindo cada reação. "Provas?" ela perguntou com um sorriso irônico. "Vai dizer que tem testemunhas?" "Melhor que isso", respondeu Lucas, tirando o celular do bolso. "Eu gravei." Por um segundo, a expressão de Camila mudou. Foi sutil, mas Lucas percebeu. A sobrancelha arqueou levemente, e os dedos pararam de mexer na tela. "Você grava as pessoas dentro de casa?" disse ela, elevando o tom. "Isso é doentio." "Doentio é inventar que alguém te agrediu", rebateu Lucas. Regina se inclinou para a frente, estreitando os olhos. "E você acha que alguém vai acreditar mais num áudio cortado do que na palavra de uma mãe e de uma filha?" Lucas colocou o celular sobre a mesa e deu play. O som do corredor estreito ecoou na sala. "Passos!" A voz de Camila bloqueando a passagem. O breve esbarrão. E depois a frase dela: "Vai, me empurra mais forte para ver se eu não acabo com você." O silêncio das duas era quase palpável. "Isso não prova nada", murmurou Camila, cruzando os braços, mas a voz trêmula denunciava o impacto. "Não prova." Lucas olhou diretamente para Regina. "Também tenho gravações de vocês, falando que iam inventar uma história para me tirar de casa. Quer ouvir?" Regina apertou os lábios, e Lucas viu algo que não via há muito tempo: insegurança. Mas, em vez de recuar, ela partiu para o ataque. "Você sempre foi ingrato, Lucas. Sempre quis destruir essa família. Está disposto a humilhar sua própria mãe?" Aquela frase atingiu Lucas como um soco, mas ele se manteve firme. "Eu não estou destruindo nada. Só estou me defendendo. Vocês já me condenaram antes de qualquer conversa." Camila bufou, levantando-se do sofá. "Você acha que pode virar o jogo com os áudios ridículos? Pode até tentar, mas ninguém vai te ouvir. Já contei essa história para muita gente." Lucas sentiu a raiva subir, mas controlou.
Ele não podia perder o controle agora. Então vamos fazer assim. Ou vocês param com essa mentira agora e me deixam em paz, ou eu levo tudo isso para a polícia e pro resto da família. Regina levantou-se devagar. Havia algo sombrio no olhar dela. Se você fizer isso, Lucas, não tem volta. Já não tem volta, ele respondeu, levantando-se também. Vocês passaram dos limites. O clima na sala era sufocante. Ninguém falou mais nada. Camila voltou para o quarto, batendo a porta com força. Regina permaneceu parada por alguns segundos, encarando-o, antes de também se afastar. Lucas ficou sozinho na sala, o coração acelerado. Sentia um misto de vitória e medo. Tinha enfrentado as duas, mostrado que não estava mais indefeso. Mas sabia que isso não significava que elas iam parar. Pelo contrário, tinha acabado de declarar guerra. Quando voltou para o quarto, percebeu que sua decisão estava tomada. Não importava o preço, ele ia expor toda a verdade. E, ao deitar-se naquela noite, a ansiedade o consumia. Não sabia se conseguiria dormir, mas sabia de uma coisa: o próximo passo não seria mais uma conversa. Seria ação. Na manhã seguinte ao confronto, Lucas acordou com a mente tomada por um único pensamento: era hora de agir. Não havia mais espaço para hesitação, ou para acreditar que Regina e Camila poderiam recuar por conta própria. Elas não iriam parar, e cada dia de espera só tornaria a mentira mais forte. Tomou um banho rápido, vestiu uma camisa limpa e guardou o celular no bolso. Antes de sair, conferiu se os arquivos estavam salvos na nuvem, no computador e em um pendrive. Não podia correr o risco de perder nada. Ao passar pela sala, Regina o observou em silêncio, com aquele olhar frio e calculista que sempre o deixava em alerta. Camila, no sofá, sorriu de canto, como se soubesse que ele estava perdendo tempo. Lucas não respondeu a nenhum dos dois olhares. Abriu a porta e saiu. O caminho até a delegacia parecia mais longo do que realmente era. Cada passo carregava o peso de anos de ressentimento, injustiça e frustração. Quando finalmente entrou no prédio, foi atendido por uma escrivã de expressão neutra, que pediu para ele explicar o caso. Quero registrar uma denúncia de calúnia e apresentar provas, disse Lucas, tentando manter a voz firme. A escrivã ouviu atentamente enquanto ele relatava o que havia acontecido nos últimos dias. Quando mencionou as gravações, ela pediu para ouvi-las. Lucas conectou o celular ao computador da delegacia e reproduziu o áudio do suposto empurrão, seguido por trechos das conversas onde Regina e Camila tramavam contra ele. O silêncio que se seguiu foi revelador. Essas provas são bem claras, disse a escrivã. Vamos registrar e anexar ao boletim. Você também pode solicitar medidas para que elas parem de espalhar essas acusações. Lucas assinou a papelada com a sensação de estar respirando de verdade pela primeira vez em dias. Ao sair da delegacia, o céu parecia um pouco mais aberto, como se o mundo estivesse dando uma trégua. Mas ele sabia que a reação delas não seria tranquila. No fim da tarde, as primeiras consequências começaram a aparecer. Uma prima distante que raramente falava com ele, mandou uma mensagem. Lucas, ouvi umas coisas hoje. Você gravou tudo mesmo? Se for verdade, acho que minha mãe vai querer conversar. No mesmo dia, dois vizinhos que antes o evitavam o cumprimentaram rapidamente, sem encarar muito, mas já sem o desprezo no olhar. Era como se a maré começasse a virar, ainda que lentamente. Dentro de casa, no entanto, o clima ficou insuportável. Regina bateu à porta do quarto dele à noite, exigindo explicações. Você foi à polícia? Você enlouqueceu. Lucas permaneceu sentado, olhando fixamente para ela. Não enlouqueci. Só não vou mais deixar que inventem mentiras sobre mim. Você não sabe o que está fazendo, Lucas. Disse ela, quase gritando. Isso vai destruir essa família. Não fui eu quem começou, respondeu em tom baixo, mas firme. Camila apareceu no corredor, com os braços cruzados. Acha que algum policial vai acreditar mais em você do que na sua própria mãe?
Perguntou com sarcasmo. Lucas apenas apontou para a porta. Saiam do meu quarto. O resto da noite foi silencioso, mas não de paz, e sim do tipo de silêncio que precede uma tempestade ainda maior. 2 dias depois, a reviravolta se tornou pública. A escrivã, cumprindo o protocolo, havia chamado Regina e Camila para prestar esclarecimentos. Diante da possibilidade de que as gravações fossem ouvidas por outras pessoas, a confiança delas começou a rachar. Lucas percebeu isso quando, pela primeira vez, Camila evitou cruzar seu olhar. O boato que antes o condenava agora se espalhava de forma diferente. Talvez não tenha sido bem assim. Parece que ele tem provas. Pessoas que o ignoravam começaram a perguntar como ele estava, ainda que com cautela. Mas a revelação das provas não trouxe apenas alívio. Junto com ela, vieram consequências inesperadas. Alguns parentes, ao ouvirem certos trechos das gravações, descobriram segredos de família que Regina guardava há anos. Discussões antigas, fofocas maldosas, traições de confiança. Tudo estava ali, sem filtro. O que era para ser apenas uma defesa pessoal agora, ameaçava expor toda a rede de manipulações que sustentava a reputação da mãe e da irmã. Naquela noite, Lucas sentou-se sozinho na cozinha, tomando um café morno, refletindo sobre o que havia feito. Ele queria limpar seu nome, mas será que estava preparado para o terremoto que viria depois? Do corredor, ouviu a voz abafada de Regina ao telefone. Ele vai se arrepender de ter mexido comigo. Lucas fechou os olhos, inspirou fundo e pela primeira vez sentiu que a guerra estava longe de acabar. Mas agora ao menos ele não estava mais lutando de mãos vazias. O amanhecer daquele domingo parecia irônico. O céu estava claro, os pássaros cantavam, e havia uma brisa suave que entrava pela janela do quarto de Lucas. Do lado de fora, o mundo parecia em paz. Mas dentro da casa, o clima era de ruínas. Nos dias seguintes à ida à polícia, a tensão se tornou insuportável. Regina evitava qualquer contato direto, e Camila passava horas trancada no quarto, saindo apenas para comer. Quando cruzavam com Lucas, não trocavam palavras, apenas olhares carregados de ressentimento. O caso ainda estava em andamento, mas as provas já haviam feito efeito. O delegado havia determinado que Regina e Camila se abstivessem de falar sobre Lucas publicamente, sob pena de responderem por difamação. Isso calou a boca delas, mas não o veneno nos olhares. No bairro, a mudança era visível. Pessoas que antes o condenavam agora se aproximavam com cuidado, oferecendo palavras de apoio. Alguns pediam desculpas por terem acreditado na primeira versão. Outros, envergonhados, apenas acenavam de longe. Lucas aceitava os gestos, mas não esquecia quem havia se afastado sem ao menos perguntar sua versão. No trabalho, o chefe o chamou de volta, reconhecendo que as coisas não eram bem como pareciam. Lucas retornou, mas já não sentia a mesma motivação de antes. A experiência havia deixado marcas profundas. Agora, ele enxergava as pessoas com mais desconfiança, como se sempre esperasse uma nova traição. Uma noite, sentado na cozinha, Lucas abriu o pendrive e revisitou as gravações pela última vez. Ao ouvir a própria voz tentando manter a calma, e as provocações calculadas de Regina e Camila, sentiu um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ter resistido e provado a verdade. Tristeza por perceber que aquelas vozes pertenciam à sua própria mãe e à sua irmã, e que talvez nunca mais pudesse olhá-las como antes. Era como se uma ponte tivesse sido queimada. Ainda estavam fisicamente sob o mesmo teto, mas emocionalmente viviam em mundos separados. O riso compartilhado nos raros momentos de união do passado agora parecia uma lembrança distante, quase irreal. Regina, em certo momento, tentou uma última cartada. Você realmente precisava levar isso para fora de casa? Perguntou com um tom mais baixo, quase cansado. Poderíamos ter resolvido entre nós. Lucas respirou fundo antes de responder. Entre nós? Repetiu, olhando-a nos olhos. Entre nós nunca houve conversa, só acusações. Eu me defendi como pude. Ela não respondeu.
Apenas virou as costas e voltou para o quarto. Camila, por outro lado, manteve a postura de orgulho ferido até o fim. Evitava qualquer diálogo, mas Lucas sabia que ela sentia o impacto da reviravolta. Seus círculos de amizade no bairro já não a viam com a mesma admiração de antes. Com o tempo, Lucas começou a evitar a casa. Passava mais horas no trabalho, ficava na rua, visitava amigos. Não porque quisesse fugir, mas porque não havia mais um lar ali, apenas paredes e portas que escondiam rancores. Meses depois, finalmente encontrou um pequeno apartamento para alugar. Não era grande, nem luxuoso, mas tinha algo que ele não sentia há muito tempo: silêncio verdadeiro. No dia da mudança, levou apenas o essencial. Ao fechar a porta da antiga casa, não olhou para trás. No novo lar, as primeiras semanas foram estranhas. O silêncio, antes tão desejado, parecia ecoar alto demais. Mas, aos poucos, ele se acostumou. Começou a redescobrir a própria rotina, sem o peso constante de ter que se defender. As cicatrizes, porém, não sumiram. Ele ainda tinha pesadelos ocasionais, revivendo a discussão do empurrão, ou ouvindo mentalmente as provocações. Aprendeu que certos cortes emocionais não se fecham completamente, apenas deixam de sangrar. Em uma tarde chuvosa, sentado no sofá, Lucas refletiu sobre tudo. A justiça havia sido feita, ao menos no papel. Seu nome estava limpo, e a mentira havia sido desmontada. Mas a vitória tinha um gosto agridoce. Para limpar sua reputação, ele precisou destruir os últimos laços com a própria família. Ainda assim, sabia que tinha feito a escolha certa. No fundo, carregava a certeza de que, por mais dolorosa que fosse a verdade, ela era melhor do que viver aprisionado por uma mentira. E enquanto o som da chuva batia na janela, Lucas permitiu-se algo que não fazia há muito tempo: respirar fundo, fechar os olhos e sentir que, finalmente, estava livre.